Glória a Deus. Amém? Que bom estarmos juntos nessa manhã. Vamos para o texto bíblico que vamos compartilhar. Evangelho de João é o capítulo 5, a partir do versículo 1. Esse é um texto que há pouco tempo aqui eu compartilhei uma palavra nessa passagem. Não falo há pouco tempo, assim deve ter um ano mais ou menos. Então nós vamos compartilhar mais uma vez. Nesta celebração da família, agora pela manhã, sob o tema A Glória da Intervenção Divina. A glória da intervenção divina. É importantíssimo tomarmos conhecimento que Deus faz em nossa vida, como filhos, como família de Deus, quanto Ele age intencionalmente, não é acidental, é uma intervenção direta de Deus em nossa vida para nos conduzir nos benefícios de sua glória. É isso que nós vamos compartilhar aqui nessa manhã. Vamos lá? Capítulo 5 do Evangelho de João, a partir do verso 1. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que neste estado havia já muito tempo, disse-lhe: queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era dia de sábado. Podem sentar, irmãos. Por gentileza. A glória da intervenção divina. Como eu estava dizendo aqui, intencionalmente, há uma ação própria de Deus. Está muito agudo. O outro microfone estava com som melhor, esse aqui está muito agudo. Quem pode acertar para mim? Uma voz assim, rachada, tem peso na voz aí, senão eu vou ficar rouco. Pode ser? Então, intencionalmente, Deus age em nossa vida a nosso favor. Intervém em nossa caminhada, nos direcionando, dando-nos o adequado cuidado para que venhamos a andar em sucesso e tenhamos bênçãos de sua glória manifesta em nós. Isso foi logo no início que eu compartilhei aqui com vocês. Então, quando Ele age, ou seja, quando Deus age em nossa vida, com o seu propósito, e aí nós temos que relembrar que a vontade de Deus para mim e para você, como diz Romanos capítulo 12, verso 2, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Diga comigo assim: a vontade de Deus para mim é boa,
perfeita e agradável. É isso aí que Deus tem para nós. Bom, Ele tem é bom. O que Ele faz é agradável e é perfeito. Nós tomamos conhecimento que o que Deus faz é bom já desde o Gênesis, né? Quando Deus criou as coisas, cada um dos detalhes que Ele foi realizando, no final havia o controle de qualidade divino. Você vê lá no livro Gênesis capítulo 1, né? E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E quando Deus criou o ser humano, conforme a sua imagem, a sua semelhança, e deu a ele todos os domínios, a Bíblia fala que Deus fala assim, e viu Deus que era muito bom. Então, o controle de qualidade de Deus valora que o que Ele faz para nós é bom. Ele tem esse intento qualitativo. Meu irmão e minha irmã, todas as permissões de Deus, todas as ações de Deus eu estou falando para a igreja, eu não estou falando para os que vivem as consequências do destino, pois estão na lei da causa e dos efeitos. É o que diz as Escrituras, que o que o homem semear, isso também ele vai colher. Isso são para os demais. Para nós temos uma direção, nós temos uma ordenança, nós temos uma ação de Deus que é a sua glória manifesta em nossa vida. Nós somos o espelho da condução divina para a eternidade. Deus já não está nos conduzindo. Nós estamos cantando esse último canto aqui, o último cântico que nós vamos ter que mandar essa caixa mesmo para manutenção, né? Enquanto nós estamos aqui vivenciando a manifestação da glória de Deus, o seu intento para conosco é que o nome do Senhor seja glorificado. E hoje nós estamos cantando um cântico aqui. Nós estamos cantando um cântico aqui, e eu identifiquei assim um errinho teológico na música. Eu sempre analiso a letra, né? A gente canta a letra assim, muito, vai entrando, mas não é assim. Nós temos que analisar. Por exemplo, nós acabamos de cantar, né? Para sempre reinarás. Nós estamos colocando o reino de Deus para o futuro. E o reino de Deus não é futuro, querido. O reino de Deus já é agora. Diga comigo assim: o Senhor está reinando em minha vida. Quando ouvimos alguma frase falando acerca de Cristo, irmão, nós precisamos entender o seguinte: Deus já é rei em nós. Ele não vai reinar. Não é futuro, é agora. O reino de Deus para nós é hoje. Nós já estamos sobre a governança do Senhor. E como eu acabei de explicar aqui, Paulo fala em Romanos que ele age intencionalmente em nossa vida para que venhamos experimentar o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito. Então, todos os feitos de Deus para mim e para você é que Ele tem soluções para as coisas mais simples e as mais complicadas para nós, porque para Deus não existe solução complicada. Não existe nada que Ele não possa fazer. Aquelas que nós consideramos soluções difíceis, para Deus não é difícil. Tudo é possível. Repita comigo: tudo é possível para o Senhor. Se tudo é possível para Ele, queridos, é porque tudo é possível para mim e para você. Quando vivemos nessa governança de Deus, tudo é possível para Ele. Sim, Ele é nosso Senhor, Ele vive, né, em nós, Ele está em nós por meio do seu Santo Espírito. Então tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Mas na nossa visão, temos uma visão mais encurtada espiritualmente, que isso é normal, que nós somos limitados, quanto Deus é ilimitado, não é? O Senhor é ilimitado, nós somos limitados. As soluções fantásticas é Jesus quem tem. Então, precisamos confiar nele. Salmos 37, 5.
Há uma advertência do salmista para nós: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não é? Então, olha que coisa tremenda, e eu quero trazer aqui agora uma análise, para nós darmos uma olhada nessa situação do homem naqueles alpendres em Betesda. Certa feita eu até compartilhei a mensagem nesse texto, analisando 5 alpendres como número, o que representava cada um deles, mas hoje eu quero analisar o encontro de Jesus com aquele homem. Se você analisar o texto, a Bíblia não traz, a narrativa não traz Jesus curando nenhuma outra pessoa, a não ser aquele homem. E eu fiquei pensando, que solução fantástica Jesus levou para ele. O que aconteceu a ponto de aquele homem contatar e conversar com Jesus, enquanto todos os demais estavam focados em outra coisa? Lembra do que nós acabamos de ler aqui? Um anjo vinha, movia a água, e todos ficavam esperando o mover da água, porque só era curado quem entrasse primeiro. Imagina que ambiente competitivo. Não é? Até na última mensagem, que eu até compartilhei aqui, que eu acho que eu preguei um ano atrás, mais ou menos, eu acho que tinha até alguém que fazia algumas brincadeiras. Eu fico imaginando essas coisas quando eu leio o texto, né? Alguém lá balançava água, aí todo mundo... Não, era brincadeira, gente. O não foi o anjo, não. Não é? Imagina que alguém ficava até vigiando para ninguém fazer uma coisa dessa. Um ambiente competitivo, quem entrar primeiro é que... Então todos ficavam focados no movimento da água. É possível que algum ventinho que ocasionava um movimento falso, todo mundo entrava na água. Imagina que briga que era essa. Só Deus mesmo para saber quem entrar primeiro, né? Já viu, né, essas competições de corrida aí, que só o VAR, né? No último minuto ali, que ela mede lá quem está à frente, quem está atrás, cabeça ou cabeça. Como saber? Era só espiritualmente mesmo, para saber quem entrou primeiro. Não se sabe de onde surgiu essa ideia de que a água movendo ali ia acontecer a cura. Não tem nenhuma outra menção na Bíblia de que alguém tenha já visto o anjo. O certo é que as pessoas ficavam ali focados no tanque, na água. Repita comigo. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado, repetindo comigo assim: cuidado para onde você está olhando. Eu quero dizer para você que tem muita gente olhando o movimento de onde acha que vem a solução, mas não é lá. Então eu percebi, por que só um saiu curado naquela hora no tanque? Porque todos estavam com foco no tanque, na água, e chegou o Senhor do tanque, chegou o Senhor dos anjos, chegou o Senhor da água, chegou o Senhor do impossível, mas ninguém percebeu. Sabe o que é isso? É possível que aquelas pessoas ficaram tanto tempo só focado no movimento da água, que nem se deram conta de tomar conhecimento de algo novo, de algo extraordinário que estava acontecendo, que era a presença de Jesus, que ressuscitou mortos, curou leprosos, fez coxos andarem. É possível que todas as enfermidades existiam por ali, menos leprosos, porque leprosos ficavam fora. Menos leprosos, mas todas as outras mazelas que desafortunam as pessoas fisicamente estavam ali presentes, mas todos focados no movimento ou na possível ocorrência do movimento da água, sem olhar para outra solução. Eu trago para você aqui nessa manhã que Jesus é o Senhor das soluções fantásticas. Imagina você 38 anos olhando para a água, tentando ser curado, 38 anos, a ponto de vir a ser abandonado, porque ele mesmo disse: não tem ninguém que me coloque no tanque. Eu quero trazer uma frase aqui para nós nessa manhã, com relação ao foco.
O Senhor me deu essa frase e eu gostaria que você... Eu vou falar, depois eu vou instar você a repetir comigo. Mova seu foco do imponderado para o empoderado. O imponderado é aquilo que você olha e fala assim, eu estou aqui, mas não vai acontecer. É um imponderado. Não tem condição de acontecer. Tem 38 anos que eu estou nessa cama. Não tem ninguém que me coloque no tanque. Quando eu vou, entra outro. Essa foi a reclamação dele para Jesus. Eu acredito até, na minha pequenez de interpretação, é que ele esperava que Jesus fizesse assim, pode ficar tranquilo, eu vou ficar aqui. Então, na hora que acontecer o barulho aí, o movimento da água, eu ponho você. Irmãos, o imponderado, normalmente, para nós que somos os filhos de Deus, é quando a nossa fé está diminuta, ela está pequena. Vejam o imponderado que aconteceu, foi quando Jesus veio andando sobre as águas. Eu gosto muito dessa passagem, várias são as vezes que eu cito, que Pedro disse, se tu és mesmo o Senhor, faça também que eu vá andando sobre as águas. É um imponderado, não tem. Você já ouviu notícia de alguém que andou sobre as águas, queridos? Não existe a não ser essa de Pedro. Tão empoderado que Pedro andou, Deus o empoderou com a oportunidade de usufruir desta fantástica situação que ele andou poucos metros, talvez alguns passinhos só. Porque a sua mente entrou em conflito, tem tempestade, ele tirou o foco de Jesus. Irmãos, a pior coisa que pode acontecer é quando nós tiramos o foco de Jesus. Se tirarmos o foco do Senhor, que é o Senhor do poder, nós vamos afundar. Nós vamos sucumbir. Mova seu foco do imponderado para o empoderado. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Mova o seu foco do imponderado para o empoderado. Quem tem todo o poder? Jesus. Ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Está em Mateus capítulo 28. Bom, uma outra coisa que eu tiro desse texto aqui, irmãos, e de fatos que nós temos de experiência espiritual, é que os grandes feitos de Deus, os grandes milagres, são para poucos que ouvem a voz de Deus. O texto fala aqui que havia uma multidão de enfermos. A Bíblia não fala a multidão que estava com Jesus. Não explica aqui no texto se Jesus foi lá sozinho, se ele foi lá com alguns discípulos em algum momento secreto, porque normalmente onde Jesus ia, uma multidão o acompanhava. Mas não era o caso. O caso é que Jesus foi até lá para tratar aquele homem de forma particular, para nos dar entendimento de que Deus cuida de mim e de você, de forma particular. Deus cuida de cada um de nós, de forma particular. O que ouvir o barulho da água, ou o movimento, enxergar o movimento da água e entrar primeiro, é que vai ser curado. Ficavam nesta toada de foco. Agora veja bem, Jesus chega, estão lá, eu acredito que normalmente é possível que tenha um muro, todos conversando ali e tal, mas muito focados na água. Jesus estabelece um diálogo franco com aquele homem deitado numa cama. Provavelmente Jesus abaixou até ele, a gente fala cama aqui, mas provavelmente era uma maca, dessas que carregam as pessoas. Mas ele deixou de olhar, que não adiantava muito olhar para a água em sua situação, e olhou para Jesus. E passou a ouvir a voz de Deus. Repita comigo. Quando passo a ouvir a voz de Deus,
eu vejo os milagres de Deus. Irmãos, tem tanta gente focada em anjo, tanta gente focada em signos. A pessoa tal, é o lugar assim, é a cor, é o símbolo, é a estátua. Enquanto que o que precisamos focar é na voz de Deus. Vamos para os Salmos de número 29, e nós vamos ler uns textos aqui, uns versículos do Salmos 29. Eu quero instar você a separar, para até tirar um tempo de seu TSD, seu tempo sozinho com Deus, para dar um foco na meditação desse texto, dos versos 3 a 10 do número 29 de Salmos. Olhem só o que as Escrituras dizem acerca da voz de Deus. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja, ó Deus da glória. Nós estamos no ano da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como o bezerro. O Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz: glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. Aleluia. Veja isso. A voz do Senhor é poderosa. Quando o homem estabelece uma conversa dedicada, intencional da parte de Jesus para com ele, a voz do Senhor muda a sua história. Até então, o foco era no movimento que o anjo fazia na água. Agora é na voz de Deus que o comanda. Toma a tua cama, levanta e anda. A voz do Senhor. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler dos Salmos, mostra os temores do povo de Israel. E o salmista faz questão de dizer que cada um deles é a voz, o comando de Deus que os destitui do poder que tem sobre eles. Faz o empoderado ser destruído para que o poder de sua voz mude sua história. Por exemplo, eu quero trazer aqui para vocês algumas coisas para considerarem. A voz do Senhor quebra os cedros. Você sabe que o cedro é considerado a madeira mais forte, mais resistente da terra. A madeira de lei mais resistente. Construiu no passado inúmeras construções maravilhosas, porque era uma madeira muito forte. As portas, comumente, das fortalezas eram de cedro. E como o Líbano sempre foi um inimigo do povo de Israel, e os reis eram representados pela árvore cedro, porque inclusive na bandeira libanesa o cedro é o símbolo daquela região. Quando Deus fala aqui, quando o salmista fala que Deus quebra o cedro liso, ou seja, ele destrona os reis inimigos, ou seja, os levantes contra nós.
ele coloca por terra. Ainda fala aqui que o Senhor apaga as chamas com a sua voz. Sopro poderoso de Deus, ou seja, o que traz perda à nossa vida, o que destrói, o destruidor é destruído pela voz de Deus. Ainda fala que o Senhor também, com a sua voz, faz tremer o deserto, ou seja, o poderoso deserto que o povo de Israel conhecia muito e que os trazia a viverem de forma regrada, com impossibilidade até de crescerem monetariamente. O salmista diz que a voz de Deus faz com que o deserto trema. Que figura poderosa. Tudo que nos segura, tudo que nos impõe limitação, a voz de Deus destroça. Diga comigo, se Deus diz, está dito. Aleluia. Bem forte, se Deus diz, está dito. Nada pode impedir o Senhor. Nós conhecemos, agindo Deus, quem impedirá. Ainda fala aqui que a voz do Senhor faz dar cria aos animais, promove prosperidade. Ou seja, Deus traz à existência a vida com a sua voz. E eu fiquei pensando, por que o salmista usou a corça? A corça, amados, para quem não sabe, é um animal muito veloz. É um animal com muita destreza. Tem habilidades de velocidade. E quando fala que Deus cria a corça, e muitos dos guerreiros de Israel, uns que andavam muitas distâncias e até corriam bastante para nas guerras exercitar, eram comparados a esse animal, pessoa com a destreza na espada e com velocidade nos pés. Se fala de um guerreiro de Davi que era dessa forma, era veloz dos pés como a corça e destreza nas espadas. A palavra de Deus fala que Deus cria essas personalidades, essas pessoas capazes de exercer serviço em sua causa e principalmente nos leva no templo a dar glória a Deus. Você tem dado glória a Deus pelos feitos poderosos de Deus em sua vida? Diga glória. Aleluia. Portanto, se formos analisar esse texto, eu incentivo você a tirar um tempo, o seu tempo sozinho com Deus, para deixar Deus falar com você. Jesus foi naquele lugar para expressar o poder da sua voz nos ouvidos do homem que jazia 38 anos para mudar a sua história. Sabe o que Deus está falando a você nessa manhã? Eu estou te falando porque tenho uma nova história para você a partir de agora. Tem algo novo de Deus para você. A intervenção poderosa de Jesus, Cristo na vida daquele homem, expressa o amor de Deus. Jesus não foi ali para salvar a multidão, Jesus não foi ali para curar a multidão, Jesus foi ali especialmente por aquele homem. Não há narrativa nenhuma que Jesus tenha curado outra pessoa, a não ser dito a ele: toma o teu leito, levanta e vai para a tua casa. Repita comigo: o Senhor Deus tem foco na minha vida. Diga à pessoa que está próxima a você: o Senhor te ama. Ele tem foco em você. Aleluia. Ele te ama e tem foco em você. Jesus foi ali por causa do tanque? Não. Jesus foi ali por causa das multidões? Não. Jesus foi ali porque havia um anjo por ali? Não. Tem muita gente indo atrás dessas coisas. Ah, tem um tanque, tem um acontecimento, tem um evento, tem anjo ali. Já criaram até música, tem anjo voando para todo lugar. Nossa, nós não prestamos culto aos anjos.
nós adoramos o Senhor. Jesus foi ali porque havia alguém que ele tinha intenção de mudar a história. Uma intervenção divina poderosa para que a glória de Deus fosse manifesta. Você tem interesse na manifestação da glória de Deus em sua vida? Quem tem, levante sua mão e diga glória. Então, veja bem, nós temos que aprender algumas coisas que nós vimos aqui até agora. Primeiro, quem tem soluções fantásticas é o Senhor. Não adianta você ficar procurando, focado em outra situação a não ser o Senhor. Ele tudo pode. E nos dá, em sequência, essa oportunidade, possibilidade de fazer uso do poder dele. Precisamos trazer para nós a expressão de Filipenses capítulo 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Levante sua mão comigo e diga, tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma vez. Irmão, você tem que falar com convicção. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Preste atenção, irmãos, tudo posso é 100%. Qualquer coisa. Agora, imagina você, quando você alinha a vontade poderosa de Deus, que é boa, perfeita e agradável, a 100% das coisas que você pode fazer com Ele, ou seja, a vontade de Deus sendo alinhada ao propósito em sua vida. Não há limites para o que Deus possa vir a fazer. E foi o que aconteceu com aquele homem. E 38 anos, em 1 segundo a história mudou completamente. Que alguém para levar até o anjo que fez o movimento da água, que nada, não precisou de nenhum movimento em relação ou em direção ao tanque. Que necessidade tinha de alguém socorrê-lo para colocar no tanque? Não havia, pois o Senhor do socorro se fez presente e a glória de Deus se manifestou. Agora, o que mais me choca nessa passagem, o texto não narra, e eu acredito que se alguma situação de movimento tivesse ocorrido de tal forma, era possível que o narrador do texto, João, viesse a declinar no escrito. Mas quando Jesus diz ao homem, toma o teu leito, levanta e vai para sua casa, o homem pega, levanta e vai indo embora. Olha que coisa tremenda e terrível, é que a maioria não percebeu o milagre. Continuaram focados no tanque. Continuaram focados no movimento que o anjo ia fazer. Irmão, para que eu ia ficar olhando? Se eu tivesse lá doente, eu ia agarrar em Jesus. Faz para mim também. Tem misericórdia de mim, Senhor. Lembra do homem cego à beira do caminho, chamado Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas falaram, cala a boca, você está atrapalhando. E aí que ele gritava mais ainda. Se a voz de Deus é tremenda em produzir em nós o milagre, nos empoderar de glória, a sua voz também é tremenda no mundo espiritual para mover Deus a seu favor. Jeremias capítulo 33, 3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Quando clamamos, Deus nos ouve. Quando oramos, Deus nos atende. Quando buscamos o Senhor, o amor de Deus se move em nossa direção, pois intencionalmente Ele já tem esse propósito. Imagina você quando você alinha a sua vida à vida de Deus. É a vida de Deus em nossa vida. A intervenção de Deus, portanto, é amor.
Amor. O homem que, com aqueles que o ajudaram a chegar ao alpendre, durante 38 anos carregou aquela cama, agora sai dali carregando a sua cama. Que milagre! O que era carregado passou a carregar. O que tinha uma carga horrível de peso em suas costas, de dor, de frustração, sai glorificando a Deus com a sua vida mudada. Então eu tenho aqui nessa manhã uma sugestão espiritual para a sua vida. Tire os olhos do tanque da espera para focar na esperança da glória. Talvez você está esperando que o seu milagre seja um novo emprego. É o seu tanque. Seja um concurso público. Seja um casamento. Seja o seu negócio. Seja uma oportunidade em qualquer outra situação. Eu não sei, você que sabe. Tem despendido sua energia o tempo todo nisso. Foco no errado. Meu querido e minha querida, é a palavra de Deus que está nos dizendo, foque na voz do Senhor. Ouça Deus falar com você. O esclarecimento lhe virá. A visão de Deus vai se manifestar a você. Talvez você tenha escutado tanta gente, tem gente gastando tanto tempo agora ouvindo, né, essas palestras dos coaches na internet para investimento, para não sei o quê, e gasta tempo nisso. Lê tanto livro de autoajuda, mas não ouve a voz de Deus pela palavra. Olhando para os tanques. Quantos tanques tem por aí? Talvez até esperando o movimento de anjos, mas cuidado, tá, queridos, que muitos anjos estão por aí, mas não são anjos de Deus. São os anjos malignos que estão caídos. Que se travestem, olha a palavra, travestem de anjos de luz, como diz as Escrituras. Parece, mas não é. Falam de Deus, mas não estão com Deus. Ministram de Deus, mas não são ministradores de Deus. Pois os ministradores de Deus não estão aqui para receber honra nem glória. Eles estão aqui para dar glória e nos servir. É o que diz a palavra de Deus. Os anjos de Deus acampam-se ao redor daqueles que os temem. Temem o Senhor e Ele os livra. Eles estão a nosso serviço. Não para que possamos servi-los. Portanto, quando entendemos que a intervenção de Deus, ela é o amor, ele é projeto de Deus para a nossa vida, meu irmão, minha irmã, gaste ou invista seu tempo no reino, no Senhor, e Deus vai acrescentar as coisas na sua vida. Salmos 37, verso 4, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Põe na tela para mim, por gentileza, aí, Salmos 37, verso 4. Olha, eu já várias vezes expliquei esse versículo, mas a gente precisa entender. Busca a tradução, a outra, por gentileza. Você está na Almeida, revista corrigida, coloca atualizada. Vê se é possível. Que aí está, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. É o que eu acabei de dizer, mas fica mais claro a outra tradução. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. O que quer dizer o seguinte, querido e querida. Aí, ó, é essa. Agrade-te também no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ó, sabe o que é agradar-se do Senhor? Eu já expliquei várias vezes, mas parece que passa nos batidos. Fique feliz com o que Deus está fazendo. Tanta gente frustrada, achando que Deus não está agindo, achando que a porta não abriu. Calma! Fique feliz com o que Deus está fazendo. A seu tempo, Ele vai agir de forma poderosa. Creia. Levante sua mão e diga comigo assim: me ajuda a crer, Senhor.
Um dia eu estava passando por uma dificuldade tremenda e achando já que Deus tinha esquecido de mim. Isso acontece com cada um de nós, irmão, isso é normal. Parece que Deus esqueceu de mim. Eu ouvi uma voz de Deus audível para mim: eu não me esqueci de você. Fique onde está. Eu vou agir. Amém. Às vezes Deus fala conosco de forma audível, e nós precisamos ouvir Deus falar, irmão. Ele fala conosco. Fique aonde você está, porque eu vou agir. Sabe? Nós não precisamos fazer as coisas acontecerem do nosso jeito. Deus vai agir. E quando Ele nos indicar o que fazer, façamos exatamente o que Ele mandou. Não vamos inovar. Não vamos tentar burlar o que Deus mandou fazer. Porque isso dá ruim. Vai dar ruim. Quando Deus falou para Josué e o povo de Israel lá, olha, não façam um acordo com o povo da terra. Aí apareceu lá, nós sabemos, a Escritura diz, um povo com a roupa rasgada, uns pães mofados. Nós viemos de tão longe, nós queremos fazer aliança. E rapidamente Josué e o povo fizeram aliança com os gibeonitas. Era um povo que morava perto deles, dentro da terra. Não faça aliança. Qual foi o erro de Josué? Não ouvir a voz de Deus. O que nós precisamos, queridos, é atentar para a voz de Deus. Deus nos ama. Intencionalmente está cuidando da sua vida. Está te faltando alimento? Não. Tenho certeza disso. Ninguém aqui está passando fome. Está te faltando teto para você morar? Não. Está te faltando uma cama para dormir? Não. O Senhor supre todas as nossas necessidades. O que vir mais do que isso, irmãos, é lucro para nós, porque o que nós precisamos é o necessário para viver e compartilhar a glória de Deus em nossa vida. Mas nós temos muito mais. Como aqui eu compartilhei no domingo passado, né? Nem Salomão, em toda a glória dele, viveu ou teve alguma coisa que nós temos hoje. Até brinquei aqui que quem pega ônibus reclama do Transcol, né? Mas Salomão, irmão, não tinha Transcol não. O negócio era feio. Era rei, ou andava nas costas do camelo, de um cavalo para viajar, ou carregado naquele troço. Imagina, eu não sei já viram esses filmes que a pessoa anda dentro daquele negócio lá carregado por os escravos na antiguidade? Aquilo devia ser ruim demais de andar dentro daquele troço. Não tinha ar-condicionado, não tinha... Eita! Podia até estar sendo carregado, mas era um terror. Hoje tem até ônibus com ar-condicionado. Um dia desse assim, um tempo atrás, eu peguei um ônibus desse aí, entrei com ar-condicionado e falei, rapaz, no domingo passado até falei isso, na época que eu ia para a escola, era aquele ônibus Caio, com motor dentro, que a gente sentava com a bunda, ficava quente, desculpa aí a expressão, bunda quente, sentado em cima do motor, 1 hora dentro daquele troço. Hoje o ônibus silencioso, energia solar, os carros, Uber, quem andava de táxi, irmãos, há uns anos atrás aí, ou não é verdade? Eita, era difícil demais, outro troço caro, o tal do táxi até hoje. Agora a gente anda de Uber. Onde você vai? Eu vou de Uber. Vou de Uber. Só cuidado com essas Uber de moto aí, tá, irmãos? Vigia, hein? Vigia, porque isso aí é uma furada danada, hein? Cuidado. Então, Deus nos ama e cuida da nossa vida. Então, precisamos tirar os olhos do que nos afasta da glória de Deus, que nos desfoca do cuidado essencial de Deus para a nossa vida, para focar no Senhor e no seu amor. Repita comigo assim: Deus continua a me amar. Amém? Então vamos para Salmos 63:3.
e para quem não foi ainda no Victory Café, é o versículo do café da manhã de hoje, está aqui, ó. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso, os meus lábios te exaltarão. Repita comigo: o teu amor é melhor que a vida. Vamos gastar um pouquinho da nossa energia, irmão? Daqui a pouco você vai chegar em casa. Antes você vai passar no Victory Café para tomar um café até chegar em casa. Então vamos dizer bem forte: o teu amor é melhor do que a vida. Bem forte. Aleluia. É por isso que os nossos lábios exaltam ao Senhor, dizendo: glória. Aleluia. Diga glória. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Intencionalmente, Deus está agindo a nosso favor. Ele vai aonde nós estamos paralisados. É possível que a sua vida espiritual esteja paralisada, você esteja inerte, mas o Senhor decidiu ir até você. Hoje, Deus escolheu essa manhã para falar com você. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por ter ministrado poderosamente a nossa vida. O teu amor é intencionalmente a tua intervenção em nossa vida. Nós te louvamos, nós cremos, confiamos. Intencionalmente confiamos também, Senhor, no Senhor. Nós retribuímos, vamos de encontro ao Senhor, pois que é de ti, é do Senhor que precisamos, em nome de Jesus, amém. Nós vamos louvar o Senhor, e como fazemos em todos os nossos cultos, nós vamos orar pela sua vida, orar com você. Nós precisamos, irmãos, olha, Deus tem o melhor para você, intencionalmente intervindo na sua história. Enquanto louvamos, oportunidade está franqueada, você vir à frente e orarmos juntos em nome de Jesus.